Edição de sexta-feira, porta de mais um fim de semana, e a sexta-feira levamos até si notícias e análise. Vamos receber o nosso habitual convidado a sexta-feira, Dr. António Frangules, para juntos olharmos para dois grandes temas. Vamos primeiro olhar para o processo de investigação do assassinato a Valentina Guebuza, filha do ex-estadista moçambicano Armando Emílio Guebuza. Se quando do assassinato uma arma foi apreendida, ao longo da semana a PRM veio ao público dizer que mais 3 armas foram apreendidas ou foram encontradas em casa do casal, e vamos escolher algumas ilações mesmo em volta deste processo de investigação. Lá mais adiante teremos então a análise em volta do informe sobre o Estado da Nação, parte do Presidente da República, que na última segunda-feira esteve na Assembleia da República para prestar o informe de 2016. Muito boa noite, António Frangules, bem-vindo aqui ao nosso espaço. Como é que olha para estes primeiros passos de investigação do assassinato a Valentina Guebuza? Muito boa noite aos estimados telespectadores. Em primeiro lugar, desejar umas boas festas, apesar dos pesares. Um Feliz Natal ou Feliz Dia da Família. Sim. Dependendo sempre. Um dia impróprio até para ver de fatos. Sim. Acho que as pessoas dias de muito calor, pelo menos aqui estão habituadas a ver uma determinada indumentária, mas hoje tive que negligenciar um bocado aquilo que é, digamos que a minha tradição. Mas está dia impróprio para fatos lá fora. E quanto à investigação que me coloca, eu queria começar por lamentar o facto de tudo que a gente tem nesta altura é com base em informações de porta-voz da polícia, e até agora ainda nem sequer mostrar uma única imagem de tudo que dizem. Ainda nem sequer apareceu um especialista, porque estamos a tratar de uma matéria muito técnica, muito específica, e também tomando em consideração as pessoas envolvidas. Nós não podemos ignorar isto. Sim. E o que nos tem sido dado até agora a perceber é que há um ostracismo, nem chamo o secretismo, é um autêntico ostracismo em volta deste assunto desde o primeiro dia que se deu, de tal maneira que este ostracismo alimentou várias especulações. O que não é muito bom, porque eu, como dizia, trata-se de uma personalidade, não é, a quem se deve respeito, apesar de tudo, a família existente e até a pessoa que passou merece ainda respeito, e que o ostracismo não traz benefícios. Não é? Não traz benefícios, só traz malefícios, porque as especulações que rondam tanto nas redes sociais como nos chapas e em outros parâmetros não são muito boas, essas especulações. E eu penso que o que estou a dizer, os que me estão a ouvir sabem muito bem, porque até já há, digamos que, caricaturas jocosas, né? Relativamente a este facto. E é preciso que as nossas autoridades saibam o que é uma coisa pública e uma coisa privada. Eu vi desde o primeiro dia que se faz uma especulação ilegítima destes dois conceitos. A começar do próprio crime
que é direito público, Sim. não é? E terminando em relação às próprias pessoas que, de um modo ou de outro, estão, portanto, referenciadas nestes factos. Não são pessoas, digamos que, vulgares, não são pessoas que a sua privacidade, não é, possa, digamos que, ser, portanto, acima desta publicização do facto. Sim. E dos factos todos que andam à volta. Mas, do ponto de vista investigativo, o perfil da vítima aqui, é concebível que se siga para a investigação olhando para o perfil da vítima, ou é mais uma vítima e tem que se descobrir, tem que se aferir de facto como é que o crime ocorreu? Não, é assim. Não há, digamos que, um perfil, não é? Que nós podemos descrever à partida, um perfil alombrosiano, não é? De que tal indivíduo é propenso, é próprio para o crime, digamos assim. Não, o problema não está aí. O problema é que o facto se deu. Ok. É preciso, não é, que a partir do facto se parta dali tanto para trás para encontrar, não é, as motivações, né, onde pode-se traçar o perfil das pessoas, como até mudanças repentinas desse mesmo perfil. Porque no crime muita coisa pode andar em jogo. Né? Daí que até algumas pessoas chegam a ficarem equivocadas quando discutem a problemática do dolo e a premeditação, não é? E do dolo direto e indireto, mesmo nos bancos da faculdade, isto causa espécie. Mas para dizer o quê? Que há pessoas que, por falta mesmo de bases sólidas da teoria geral do direito penal, chegam a dizer coisas como que não. A pessoa não teve dolo porque aquilo foi do pé para a mão naquele instante. Não. O dolo pode se formar, sim senhor, num instante. Se eu, por exemplo, estou a entrar para dentro de casa e encontro um sujeito a invadir a minha residência, a minha propriedade, eu corro dali, volto para o carro, não é? Porque não sabia que havia de encontrar aquela situação. Volto para o carro, vou pegar da arma, não é? E eu atiro contra aquele indivíduo. Ora, este facto é voluntário. Não é um facto involuntário. É um facto voluntário. E é um dolo. Portanto, é diferente. Punível, ainda que haja invasão na sua esses aspectos são subsequentes, são depois do facto. Então, vai-se fazer uma análise, um juízo, não é? E vai-se socorrer de vários princípios até que se chegue à conclusão de que ele é punível, é desculpável, ou então é punível, mas tem atenuação. Atenuação pode ser especial, extraordinária, como pode ser uma atenuação geral. Quer dizer, isto não se pode, a priori, dizer que não, esta situação só de olhar para o facto, ou só de fazer o exame ao local. Não. O que é preciso é, partindo do facto, caminhar-se tanto para trás como para frente. Para trás, para saber tudo o que antecedeu ao facto, sim, e para frente, tudo o que tem a ver com o facto acontecido.
Mas é preciso saber que o ponto de partida é a comprovação, Sim. não é, da existência do facto. Ok. Não é? Neste caso concreto, estamos falando de homicídio, quer seja voluntário ou involuntário, mas temos que começar do homicídio. Ora, o homicídio tem que se partir da existência de um corpo sem vida. Ok. Das poucas peças que conhece deste xadrez, ou que tem ouvido falar deste xadrez, há espaço para ganhar contornos à alegação de que o autor agiu em legítima defesa, ou nem por isso? Eu, olha, confesso-lhe com Quando toda... é que há elementos de que o autor agiu em legítima defesa? A pessoa só age em legítima defesa Quando é para parar uma agressão. Sim. Não é? Portanto, iminente. Okay. Está a acontecer. Não é? Sim. Portanto, eu, perante o que já ouvi e até li no último canal, não acho suficiente para eu poder fazer qualquer juízo valorativo. Ok. É muito insuficiente o que eu já ouvi e o que já li. Pelo contrário, até já começaram certas contradições. Eu vi no canal, falando na tal legítima defesa, que o canal não é o primeiro a especular, começou nas redes sociais, começou inclusivamente no WhatsApp que se atribui a ele e por aí em diante. E no canal eu lia que ele, não é, numa, digamos que, refrega uma discussão ou altercação, o que é que aconteceu com a esposa, e a esposa teria, não é, a uma dada altura, sacado da arma. Sim. E fez o primeiro tiro que não lhe atingiu, não é? Ele até usa o conceito esquivar, não é? Mas que não lhe atingiu juridicamente. E depois ele atirou-se a ela e tentando, portanto, anular qualquer ato, não é, recorrente, portanto, depois do primeiro, ainda poder recorrer a um segundo ato, e foi naquele entretanto que ela mesmo, ou ele, deu a entender que ela mesmo se baleou 4 vezes. Ora bem, bom, isto é o que consta, não é, do jornal, e por sua vez o jornal diz ter sido produto... Uma disputa de arma... Não, deixa concluir aqui para as pessoas perceberem melhor. Sim, mas é possível 4 tiros numa disputa de arma, a pessoa não desistir de carregar no gatilho, por exemplo? Deixa-me concluir esta parte. Okay. Portanto, o canal cita a fonte, portanto, interrogatório. Sim. Portanto, ele responde isto perante o juiz da instrução criminal, segundo o jornal. Ora, se é verdade que ele disse isto em defesa própria, aqui a técnica criminalística vai ter que demonstrar que é verdade. O exame, portanto, de medicina legal, não é, ao corpo, vai ter que afirmar, a balística, por sua vez, vai ter que afirmar se este tiro ou estes tiros foram feitos a curta distância, não é? Como podem ter sido feitos
a uma distância mínima de X metros. Não pode se justificar que tenha sido na disputa entre o querer arrancar a arma ou não, não é? Por exemplo, uma das coisas que a medicina, a peritagem tem que encontrar é pólvora. Sim. Na roupa. E não só se o tiro foi a curta distância, inclusivamente, portanto, aquilo que vulgarmente se chama a queima-roupa, não é? Okay. Porque o cano, não é, deixa um desenho. Se for a queima-roupa, por isso se chama queima-roupa, porque vai queimar a roupa e faz um desenho, não é, do cano da arma. Ora, se isso não existir, não é, vai desmentir a sua versão. Ele deu a versão que deu e ninguém vai lhe condenar por essa versão, porque é preciso saber que, apesar do ato ser abominável, ser um ato hediondo, todos os nomes que quisermos dar, não é? Ele não deixa de ter direitos processuais, e um dos direitos é defender-se. Ele, neste caso concreto, até pode ter mentido, não é? Okay. Com todos os lábios que a terra vai comer. Entretanto, a acusação, neste caso concreto, é que tem que provar que ele está a mentir. E a acusação é o Ministério Público, que naquele caso se faz representar pelo investigador, que é a Polícia de Investigação Criminal. Então, para simplesmente terminar dizendo que, pelo que se avança verbalmente, não é possível concluir muita coisa criminalisticamente. E a apreensão destas outras 3 armas depois do crime em casa do casal, o que é que isto significa na investigação? O que é que isto pode significar na investigação? Pode ajudar a traçar o perfil, pode ajudar a traçar o perfil, como pode ditar outras nuances, digamos. O autor pode ser colecionador de armas? Pode ser colecionador, pode ser que haja uma outra razão que ele terá que ser perguntado e responder. Agora, é preciso, de facto, que a investigação esteja atenta, não é, a estes pormenores todos. Porque o contrário também é verdadeiro. Portanto, procurar-se, não é, maior número, não é, digamos, exemplar, como soaria dizer, frustrar, não é, aquilo que são os fins penais da família e do Estado, não é? Porque o Estado tem o fim, que é a aplicação do direito ao caso concreto. E neste caso concreto é exatamente uma pena, não é? Mas uma pena que seja justa. E para isso é preciso que o tema da prova esteja muito bem circunstanciado, o tema probando. Portanto, a investigação tem que ser uma investigação cuidada, longe uma de investigação. Preconceito. A investigação não pode ser apaixonada, não pode ter preconceito. E só o fato da vítima ser o que é, pertencer à elite a que pertence, nós estaremos perante uma situação em que partimos para esta investigação já com preconceito? Com preconceito? Tudo bem, mas o Ministério Público, não é? A Polícia de Investigação Criminal tem princípios que orientam a sua atividade. Portanto, o Ministério Público tem como princípios a autonomia, né, relativamente a todo e qualquer órgão
quanto mais pessoa, não é? Por isso mesmo que o Ministério Público, embora seja um órgão da administração pública, porque emana do Estado, não é? Mas não é órgão do Estado, né? Porque tem autonomia que todos os outros órgãos do Estado tenham. E daí que na gíria jurídica nós costumamos pública, mas é excelentemente um órgão da administração. Não se dobra, não se subordina ao tribunal. Pelo contrário, a sua relação é uma relação de coordenação. Nunca ninguém atravessa o outro. Tanto é como que linhas paralelas. Portanto, este é um dos grandes princípios que o Ministério Público tem, a autonomia. Um outro princípio é o princípio da legalidade. Portanto, ele, na sua atividade, tem de se reger por princípios de legalidade, tem que cumprir a lei. Okay. Um outro princípio que é salutar é o princípio de objetividade, não é? Portanto, ali é onde se deve expurgar qualquer, não é, subjetivismo, toda a paixão, não é, preconceito, como preferiu usar, não é? O Ministério Público, normalmente a pessoa que estiver em frente da investigação tem que estar completamente longe, livre destes preconceitos, destes subjetivismos. Portanto, olhando apenas aquilo que corresponde ao que é, ao que foi, não é? O ser, não é? E mais nada. Não é aquilo que gostaria que fosse, nem que uma outra pessoa gostaria que fosse. Então, a investigação tem que ser uma investigação desapaixonada, despida de quaisquer preconceitos, subjetivismos, etc, etc, quaisquer influências. E um outro princípio é exatamente este princípio que nós não podemos chamar de independência, porque o princípio de independência corresponde aos tribunais, que a independência objetiva e subjetiva, portanto, pressões políticas, etc, etc, a independência material, portanto, ser um verdadeiro autarca para não depender do governo para poder fazer a sua atividade. Portanto, isso seria com o tribunal. Mas ao Ministério Público também se exige, em forma de autonomia, não é? Mas uma autonomia quase que independência, quer dizer, não deve sofrer influências, pressões, influências políticas, influências hierárquicas. Embora haja também como princípio, exista como princípio, o princípio, não é, de acatamento às ordens, digamos, hierárquicas. Portanto, o Ministério Público é um órgão hierarquizado. Portanto, tem uma hierarquia. O que significa que pode vir um procurador de nível superior relativamente a este que tem o caso e vir ajudar, ou mesmo ele, não é, deduzir a acusação, como pode vir dar instruções ao procurador, portanto, do nível inferior. Como pode avocar, inclusivamente, vamos supor que o processo está ao nível da Procuradoria da cidade e a Procuradoria-Geral avocar o processo para ser a Procuradoria-Geral, o Ministério Público, ao nível da Procuradoria-Geral, a, portanto, dar continuidade às investigações. Isto não constitui nenhuma ilegalidade, mas mesmo quando se trata desse nível, né, hierárquico, os princípios, né, de legalidade, de imparcialidade,
não é? De objetividade, continuam a reger, portanto, a atividade da investigação a esse nível. Ok. Portanto, se isso acontecer, não deixam de ser vicissitudes e até ilicitudes que não deviam acontecer. Esse já não pertence ao campo do dever ser, pertence ao campo real. Portanto, aquilo que seria, digamos, a nossa realidade, que influências até políticas poderão vir a existir, influências hierárquicas poderão vir a acontecer e influências de várias naturezas. Não é um caso, como eu disse, vulgar. Ok. Daí que nós entendemos que isso pode vir a acontecer, mas por isso mesmo, não é? Existe a defesa do arguido, neste caso concreto. O advogado de defesa tem que estar por cima de tudo o que estiver a acontecer e mais, até na fase da instrução preparatória, digamos que é o de menos, o processo tem uma como plastia de inquisição, né? Um formato de inquisição, é mais inquisitório que contraditório. Mas, entretanto, quando o processo passar para a fase da instrução contraditória, olha, a defesa tem muito mais campo de defesa, campo de manobra para a defesa do próprio arguido. E a partir da própria definição da instrução contraditória, ela existe para poder fazer tudo o que devia ser feito e não foi na fase da instrução preparatória, afastar tudo o que não devia ter sido por lei feito, mas foi feito, não é? Completar o que não ficou completo. Portanto, estes são os fins da instrução contraditória. E só depois que temos uma acusação que delineia, não é? Delineia o tema probando, o tema da prova, não é? Que a pronúncia não pode sair do tema da prova e, por sua vez, o próprio julgamento, quando chegar a vez, não poderá julgar de factos que não existam na acusação e não tenham existido, não é? Na pronúncia. Na pronúncia. Ora, a pronúncia, eventualmente, por aplicação de outros princípios, pode trazer alguns elementos, né, que a acusação não trazia. Mas, no mínimo, tem que estar, portanto, na pronúncia. E a pronúncia é como que a lei estatutária, não é? Okay. Com que o julgamento se deve guiar. O julgamento nunca pode, né, pegar elementos que não estejam na pronúncia, porque a própria defesa vai formular a sua defesa em função do que estiver na pronúncia. Portanto, a pronúncia é uma espécie de acusação. Só que o conceito de acusação convém ao Ministério Público e a pronúncia convém ao Tribunal. A acusação, quem deduz é o Ministério Público e a pronúncia, quem, portanto, fixa o despacho de pronúncia é o Tribunal. Mas tanto a pronúncia como a acusação funcionam como acusação, tanto que assim, doutrinalmente se chama a pronúncia, não é? É uma acusação, digamos, em termos, digamos, materiais. Okay. Né? É uma acusação lato sensu, portanto, numa amplitude maior. E a acusação do Ministério Público é a acusação stricto sensu. Ok?
Então, a acusação em si do Ministério Público é acusação stricto sensu. Ok? Então, dizia eu que influências não hão de faltar. Sim. O Ministério Público terá que exercer as suas competências e dentro do que a lei lhe confere, desde a Constituição até a lei, não é? Processual penal e as demais leis, e mesmo assim terá por conseguinte a defesa, o advogado, até pode ser um conjunto de advogados de defesa deste arguido, por sua vez defenderem o seu constituinte nos termos da lei. Portanto, de modo que se afaste todo tipo de influências, todo tipo de como chamou de preconceitos, não é? Todo tipo de paixões deve ser expurgado do processo para que se chegue a julgamento com juízos de valores, de valor objetivo. Um último ponto sobre este assunto. O assassinato dá-se numa quarta-feira e o funeral da vítima num sábado. Há espaço suficiente para fazer um relatório médico-legal consistente, olhando para as nossas condições? O que interessa é que tenha havido uma disponibilização. Tenha havido envolver a medicina legal. Porque eu lembro-me de um debate que tivemos aqui, era o debate da nação, era assim, era um quid juris, acho que era o quid juris, eu não me lembro muito bem, mas a verdade é que colocava-se o problema, né, de algumas vezes não serem chamadas as pessoas apropriadas, porque aqui não é só de médico legal que a gente tem que falar. No local do crime, o locus delito, tem de ser examinado pelos diversos peritos. Sim. É preciso que se tenha disponibilizado o local, não é? A equipa técnica, não é? A equipa técnica de balística, por exemplo, não é? De fotografia, tem que se fazer fotografia para se fazer um álbum que possa ajudar o juiz a formular juízos de consciência, juízos de valor em consciência. Ele tem que ver o álbum fotográfico, se tiver sido elaborado conforme mandam as regras da criminalística, ele vai ver como se tivesse estado. Hoje estamos avançados em termos de técnica, até pode-se fazer filmagem para poder ilustrar, inclusivamente o balístico ou um outro técnico criminalístico a explicar que, olha, se há uma bala que falhou alguém, há de ter ido esbater-se num sítio. Sim. Pode perfurar e passar, pode perfurar e ficar, pode fazer ricochê, fez ricochê, foi bater ali, ou caiu. Quer dizer, os cenários todos devem ficar, não é, para uma memória futura, através de um exame ao local do crime, com desenho, croquis, se for o caso, e fotografia, a mostrar todo o cenário, com base, inclusivamente, nas declarações, não é? Das testemunhas. Eu li que estava lá ajudante de campo, estava lá mais alguém, não sei qual é a designação que se dá, parece que ajudante de campo de quem? Da vítima? Da vítima. Sim. Estava lá aquilo que vulgarmente chamam de babá, da filha, não é? E ele tem as suas próprias declarações. E a investigação não pode pôr essas pessoas de lado. Inclusive, ouvir e perguntar se é ajudante de campo o que é que fez.
E por que não fez o que devia fazer como ajudante de campo? O que é que Pode ocorrer aconteceu? algum crime de omissão de socorro ao ajudante de campo, por exemplo? Não me parece que houve omissão de socorro, porque parece que foi imediato. Por aquilo que disseram, mas isso não é o mais importante. O mais importante é que o socorro é depois que a coisa aconteceu. Sim. Mas naquela altura que acontece aquilo, não é? O ajudante de campo tem uma função. Okay. É perguntado também de onde estava, não é? O que é que fez quando ouviu os primeiros disparos, etc, etc. Para confrontar também com as declarações dele e ouvir também a babá. O que é que viu, o que é que ouviu. Vai dizer qualquer coisa, que se escondeu debaixo da cama com a miúda, é o dever dela. E o ajudante de campo também escondeu-se debaixo da cama. O que é que fez? Tudo mais. Isto tudo, não é? Para depois vir-se a confrontar também com o que o arguido diz. Não basta o que ele diz, nem a confissão, nem sequer a negação, a recusa de determinados factos. Neste caso, o arguido ainda, sob o ponto de vista jurídico, ainda goza de estatuto de como é que se diz? De defesa? Não, de alguém que não está confirmada o facto de ter cometido o crime, ainda que confesso... A presunção de inocência. Queria chegar aí? Sim. A presunção de inocência. A presunção de inocência é um princípio que assiste a todo o indivíduo que é acusado. Ainda que seja confesso, por exemplo? Ainda que seja confesso, porque a presunção da inocência só se afasta com uma condenação, não é, transitada em julgado. Ok. Com uma condenação, com uma sentença, não é? Porque pode ser da absolvição até, mas afastar-se a inocência dele para passar a ser culpado tem que ser uma sentença de condenação. E essa sentença de condenação tem que transitar em julgado, ser uma condenação efetiva. Porque se for recorrida a sentença, a presunção de inocência vai acompanhar até ao término do caso, do processo. Portanto, de presunção de inocência, ele goza, mas também goza de outro princípio, ou de outros princípios. Um dos princípios é da indúbio por réu, na dúvida. A dúvida favorece o réu. Aí que a investigação, não é? O Ministério Público quem impede o ônus de provar. O Ministério Público tem que provar, não é? Tudo o que seja acusação contra ele. Ok. Não restam dúvidas que o processo pode e vai passar, logicamente, para o tribunal, com alguns casos ainda que seja por indiciação, fortes indícios de ter feito aquilo. Não é? Daí que há uma continuação da investigação, porque se não houvesse qualquer tipo de investigação, não fosse necessário, tivesse sido esgotada ao nível, sendo um caso complexo, neste caso subjúdice, terá que passar para a instrução contraditória, que é para poder... Contraditório significa um momento de defesa. Okay. Né? As contraditas são defesas que o arguido, portanto, vai exercer. Ele tem uma oportunidade para contraditar aquilo que na acusação é dito contra ele. Afastar, não é? Oferecer provas, requerer diligências para poder, digamos que, clarificar. Portanto, nesta fase da instrução contraditória, quer dizer, é uma oportunidade para o arguido se defender e até a parte da acusação também aperfeiçoar a sua própria acusação. Portanto, há uma série de princípios que aproveitam tanto a parte acusadora, a assistência neste caso concreto, que são os familiares e o Ministério Público, que estão juntos na acusação, e também a oportunidade para o arguido, através dele próprio e dos seus advogados, defenderem-se. Porque, apesar do que tiver acontecido,
nós temos um arguido, não é? Acusado de um crime de homicídio, né? E é um homicídio, embora as suas características possam ser estas ou aquelas, não deixa de ser um arguido comum de um crime comum. Okay. Não é um crime contra o Estado. Daí que, mesmo sendo crime contra o Estado, deve-se cumprir com a lei. Não há que olhar de uma maneira especial. Não é? Não. Ele tem direito a ser julgado e ser julgado, digamos que, justamente e condenado a uma pena justa. Embora este conceito de justiça seja muito discutível, mas é querível que a sentença seja uma sentença justa, que se aproxime quanto mais perto da verdade. Os factos têm de se aproximar da verdade. Tá. Vamos virar de página, vamos olhar para o informe do Presidente da República. A Filipe News foi a última segunda-feira ao Parlamento para prestar o informe, onde, em linhas gerais, a Filipe News disse que, apesar de todas as adversidades durante o ano 2016, o país continua firme, a nação continua firme. Como é que olha para este posicionamento de Filipe News, António Frangulos? Bom, eu quero dizer, em primeiro lugar, sim, que este é o informe. São algumas linhas, uma parte, mas eu tenho ali umas linhas que me interessam só. Sim. Mas queria dizer que, para mim, este informe pecou exatamente por negligenciar o essencial. Eu nem queria ser, digamos, até dizer que o informe pecou por uma indigência argumentativa. É um insulto. E o insulto, o povo de tal nação, mas dele não dissesse duas coisas. E o pior, argumentando de uma forma catastrófica em relação a essas duas coisas essenciais que o povo gostaria de ouvir. E quais são? Simples. A paz. A paz, sim. E a questão socioeconómica. E o povo gostaria de paz e estabilidade, e a estabilidade vem das condições socioeconómicas. A prosperidade, não é? Das condições socioeconómicas depende da estabilidade. E nós sabemos que o Estado não está bem. Mas não é preciso ir dizer que o Estado da nação não está bom, como optou por dizer a situação geral, segundo ele. Situação geral da nação mantém-se até melhor dito do que o Estado da nação. Porque a situação geral da nação é o conjunto de factos que, digamos que, qualificado em que a nação se encontra. Agora, o mantém-se firme. Aqui é que começa o problema. E ele diz, a nação moçambicana é capaz de enfrentar os desafios presentes e futuros. E está a polissemia das palavras, né? O que quis dizer, e dizer muita coisa. Mas depois diz, as adversidades, e isto aqui eu notei uma coisa. Esta foi a afirmação, digamos, capital do discurso. E as visões, mas aqui onde ele diz, as adversidades serão ainda muitas, mas será ainda maior. Quer dizer, crises difíceis. Mas quais as maiores adversidades aqui? Conflito armado, paz e guerra, guerra e paz. Mas quando diz a nossa capacidade de resposta será ainda maior, de outra maneira. Mas por aquilo que nos deu a ver desde o primeiro dia
que ele disse que tudo farei para que os moçambicanos não voltem a matarem-se uns aos outros, para que o que nós vimos é um homem que queria paz primeiro, foi contrariado, ele queria fazer uma coisa, mas foi contrariado abertamente. A Comissão Política da Frelimo desceu, não é, as catacumbas ou as bases, como quiser dizer, para ir dizer, olha, o que ele está a dizer, vocês não o escutem, não acatem. Aquilo foi uma afronta, um desafio, um desafiar o magistrado número 1 da República, o órgão individual, o presidente da República. A Frelimo, que é um partido, pelo menos em termos jurídicos, não é? Um partido igual a qualquer outro partido, que se rege pela Constituição da República e das demais leis, e do próprio Estatuto, que é aprovado, não é, por lei. O que a Frelimo fez foi dizer que está acima disso. Está acima da Constituição, porque se o presidente, ele é o garante da própria Constituição, e a Frelimo, através da Comissão Política, passou por cima desse garante, então mostrou-se que estava acima da Constituição e das demais leis. Ora, o que aconteceu é que, passado algum tempo, de lá a esta parte, o que nós podemos concluir é que o presidente conformou-se com os argumentos que a nós não nos foram dados a conhecer. Mas acredito que naquilo que a linguagem comum, não é, só, digamos, dizer, foi concentrado e chegou à conclusão que, de facto, eles tinham razão. E de lá para aqui, ele está se a comportar na bitola daqueles. Acha que o Presidente da República está assente num sistema no interior da própria Frelimo? Eu acho que sim. Eu acho que sim, nem podia ser o contrário. Porque o que nós sabemos é que, sendo ele candidato da Frelimo, não é, responde ao partido Frelimo. Sim, mas não falo das linhas de orientação da Frelimo, falo é um sistema. Do sistema. Sim, como sistema, Frelimo como sistema. Okay. Não Frelimo como partido, Frelimo como sistema. E como sistema tem uma maneira de ser e estar. E ele tem que se conformar com esta maneira de ser e estar. Ele não pode obedecer à disciplina partidária. Ele não pode desobedecer o Comitê Central, não pode obedecer a Comissão Política relativamente à sua atuação como Presidente da República. Embora, juridicamente, a sua atividade seguia através da Constituição. As suas competências estão na Constituição. Não estão nos estatutos do partido. Ok. Estão na Constituição. Ora, isto responde ao facto de ele estar, de facto, incerto num sistema. Está num sistema, sim, senhor. Então, o que eu estava a dizer é que ele pecou nestas duas linhas essenciais: a paz, estabilidade e as questões socioeconómicas.
ele começa por dizer: definimos como prioridade absoluta a conquista de uma paz estável e definitiva para o nosso país. Quer dizer, ele utilizou aqui palavras apenas, de boca para fora. Definimos como prioridade. Não parece a ninguém que se definiu a paz como prioridade por aquilo que nós estamos a assistir. A paz não foi prioridade. Se fosse prioridade, o ano não acabava assim mesmo. Este imbróglio, se fizermos por aspas ou sem aspas, não começou nem em 2016. Vem desde 2012. Mas no consulado dele, desde 2015. Sim. Estamos em 2016, no fim de 2016. E ele tomou posse a 15 de janeiro de 2015. Cabe na cabeça de alguém que mas ainda adjetivou essa prioridade absoluta. Prioridade absoluta a conquista de uma paz estável e definitiva para o nosso país. Isto, chavão. E depois o que há de vir a seguir são os argumentos. Daí que eu chamo indigência argumentativa. E que, atingindo o seu ponto mais alto, roça insulta o povo moçambicano. Porque nós já vimos, o Dom Mateus, isso, já se foi embora. Ouve-se dizer que até já não se quer mediação estrangeira e que vai se formar uma comissão mais pequena. Falava-se em prioridade num pacote legislativo que é para poder se nomear os governadores enquanto se caminha na legislação de descentralização. Tudo não passou de letra morta. Se nós formos a perguntar qual é o resultado das conversações, eu não estou-me a lembrar em que mês começaram a esta parte. Qualquer um de nós ia dizer, em termos de resultados, é zero. Não está diferente daquelas outras conversações que rondaram, sei lá, 100 e tal rondas no João Quixissá. Não difere em nada. E vê-se por aqui que há um desiderato, aqui aceito até preconcepção, preconcebido, maquiavélico, porque aqui se vê que já está traçado que o resultado tem que ser este, não importa os meios. O que se quer é atingir esses fins. E já os dissemos, esses fins, muito antes de virem estas comissões de paz, não sei o que mais. E dentro do sistema Frelimo existe uma linha dura que para ela, não é? O fim é liquidação do líder da RENAMO e do seu movimento. Todo o mais é simplesmente argumentos até falaciosos, com uma reserva mental muito, muito grande. Quer dizer, se você quiser saber as intenções reais, terá que procurar não neste texto, noutros textos, se calhar em textos não escritos, nas palavras dos dirigentes, né? Nas entrelinhas, podemos encontrar a verdade nos atos que nós assistimos
setembro, se não me engano, do ano passado, de 2015, não foi? Outubro do ano passado. E no decurso deste panorama político conturbado, desde a violência exacerbada que se atingiu, a perseguição, a aniquilação dos adversários políticos tidos por inimigos, perseguição e aniquilação física dos adversários políticos, dos opositores políticos. Primeiro, a Renamo, mas agora já não é só a Renamo que é perseguido. O Massango não é da Renamo, o Makwani não é da Renamo, os tantos agredidos, por exemplo, do MDM, não são da Renamo. Todos cabem no texto da oposição política ou na oposição de ideias, debate de ideias. Hoje leva-se tiro por tudo e nada, mais alguma coisa. Portanto, nós só podemos encontrar a verdadeira razão fora deste texto. Deste texto que foi considerado o discurso do estado da situação geral da nação. Nós não encontramos. Aqui encontramos argumentos paliativos. E a questão socioeconômica é aquilo que nós vimos. A vida é cada vez mais difícil dos moçambicanos. E a explicação dada é uma explicação esfarapada da situação econômica. Eu até posso vir para aqui. O ano de perspectivas, pelo menos para os ficarão marcados como o ano em que enfrentamos e superamos muitas tormentas. Permitam-nos recordar, senhores deputados, que recentemente Moçambique gostou da lista acompanhado por uma inflação abaixo de não sei o que mais. Aqui, o que foi se falando, porém a crise econômica e financeira prolongada continua a afetar a economia global. Esta crise internacional foi corroendo a nossa resiliência, os choques externos, afetando negativamente a produção nacional. Em 2016, a capacidade de resiliência da nossa economia foi novamente posta à prova. Ora bem, a verdade é uma. Se não tivesse havido aquelas dívidas mal contadas, nós não estaríamos hoje a falar disto tudo. Isto é simplesmente uma mentira grossa. O que o chefe de Estado devia fazer era trazer estratégias, né? Um pensamento que tenha estratégias de combate à corrupção. Porque, no fundo das dívidas, o que existe é corrupção. Ao nível interno, nós encontramos até um endividamento interno do país que a corrupção não fica de parte. O que nós encontramos é um país dilacerado, que até a notação Fitch já classificou o nosso país de lixo. Exatamente porque a corrupção tem uma grande presença na nossa vida do Estado. A corrupção ao nível do nosso governo. E não houve neste informe todo apontar do dedo e de estratégias concretas para como combater. O que se vê, pelo contrário, é um atirar da toalha, ao chão em relação ao combate à corrupção. Todas as estratégias e políticas de combate à corrupção estão a falhar. Quando muito, vamos atrás do pilha-galinhas, da pequena corrupção. A grande corrupção, ninguém a mexe. O que manda neste país é o medo. Tem-se medo de dizer-se a verdade, tem-se medo de se atacar os verdadeiros problemas que assolam o nosso país.
António Frango, mesmo para o final do nosso espaço de análise, porque estamos nas vésperas de Natal, a todos os comentadores que passam nos nossos programas, nós abrimos um espaço para desejar um Feliz Natal aos telespectadores e aos demais. Eu não vou desejar em particular a alguém, mas desejar mesmo a todo o povo moçambicano um feliz, um Natal feliz e procurar compreender que a esperança é a última que morre. Portanto, um feliz Natal, apesar dos pesares. Porque o ideal é que nós passássemos o Natal em paz, porque o próprio Natal significa paz, né? E fazermos votos que Deus me ouça, que pelo menos em 2017 o presidente deste Estado moçambicano faça jus ao seu compromisso com o povo. Releia o seu discurso de tomada de posse, de entre muitas coisas que ele disse, pelo menos ele devolver a paz aos moçambicanos em 2017. Uma paz sem condicionalismos do que aí diz e por aí em diante. Uma paz estável e definitiva, sim senhora, que devolva aos moçambicanos e que também faça tudo para também devolver uma estabilidade econômica a este país. Porque há muita coisa que nós já tínhamos esquecido. Eu estou perto dos 60 anos. E para a nova geração nem conhecia. Mas que, entretanto, a ganância deste governo, para mim é a continuação do governo da Frelimo, atirou este país para uma situação jamais vista. E era bom que, de facto, olhassem não para os seus umbigos e seus narizes e dos seus filhos e familiares e todos aqueles que se dizem libertadores deste país, que, no entanto, era preciso que sentassem e se perguntarem se de facto valeu a pena terem libertado o país para depois colocar o país no estado em que está. Isto falando com sinceridade. Nada de euforias, de que se não fôssemos nós a sacrificarmos as nossas vidas, nem podiam ser os que têm 20 anos agora, 30, 40, 50, tem que ser alguém. Foram eles, sim senhor, mas não libertaram o país para depois voltarem a devolver para o ponto em que estava o pior. Portanto, eu faço votos para que 2017 seja de paz para todos os moçambicanos e de estabilidade econômica para todos os moçambicanos. Temos direito a viver condignamente. Não estamos condenados a sermos indigentes e eles serem os tais que sabem o que é essa independência. Todos os outros não sabem. Todos nós temos direito a usufruir essa independência, essa liberdade. Essa independência, liberdade que não tem que ser só política, mas uma liberdade econômica. Não há nenhuma liberdade que não possa ser acompanhada por uma liberdade econômica. O povo moçambicano precisa dessa liberdade econômica. E eu faço votos para que o povo moçambicano, próximo ano 2017, possa sair para as ruas, comemorar a paz e comemorar pelo menos as linhas mestras que vão conduzir
este país para a estabilidade econômica. Não digo que de um dia para o outro nós já vamos de entrar para uma estabilidade econômica, que ainda temos que pensar em 2020 e 2021. Tá. António Frangulos, muito obrigado pela sua presença nos nossos estúdios. Saímos nesta altura para uma curta pausa, é a única desta edição de Noite Informativa. Voltamos já a seguir para fazer fluir a informação. Até já.